Hoje eu vou te mostrar como eu peguei as melhores oportunidades próximo da mínima, tanto em Nasdaq quanto aqui no nosso índice. Então vamos começar pelo índice. A primeira coisa que meus alunos fazem é exportar os estudos pré-mercados que eu sempre mando. O que nós tínhamos aqui? Uma FIBO desse topo até esse fundo para a gente vender quando chegasse aqui. Como romper o fundo? Esse fundo aqui, a retração Fibonacci, nós precisamos renovar o fundo, então o último fundo seria esse aqui. Aí a região de venda iria um pouco mais para baixo, aqui próximo ao 61,8%. O foco não é isso aqui agora. E a região de compra seria desse fundo até esse topo, onde nós iríamos marcar a retração Fibonacci. E quando ele retraísse nessa região, nós iríamos pensar em comprar chegando aqui. A gente sabe que quanto mais longe da média de 20 dos 5 minutos, mais barato o preço fica. Se ele chegasse aqui e deixasse um pivô de alta, eu saberia que aqui seria uma região de compra, porque além de estar em uma retração Fibonacci, que é usado para identificar pontos baratos e pontos caros, eu sabia que também já estava esticado, só que como abriu com um gap maior ainda, eu também sei que o mercado está mais barato ainda. Então, se a gente compra barato e vende caro, aqui era a nossa região de compra. Mas onde era o meu gatilho? Eu gosto de entrar em pivôs de alta e falha de estrutura. Então, se aqui nós temos uma estrutura de baixa, quando ele perde um topo, é uma falha de estrutura de baixa e aí é o meu gatilho de compra para uma possível reversão de tendência. Foi o que fez aqui. Eu fiz uma compra aqui com stop 200 pontos abaixo e onde eu iria sair? Uma FIBO do fundo ao topo. Então medimos essa movimentação de baixa e aqui nós teríamos o alvo mínimo. Foi onde eu fiz o meu trade, carreguei 350 pontos. 300 pontos é a minha meta aqui no índice, fiz 350 pontos. Eu não tinha o racional do porquê o mercado abriu com esse gap de baixa. Não sei se ele poderia dar continuidade a essa movimentação e eu decidi sair com a minha meta batida mesmo. Depois disso, ele foi lá nos 50% é aqui, dessa movimentação de baixo. Lembra que tinha a FIBO aqui, que quando rompeu o fundo a gente renova? Aqui foi 50%, depois foi lá no 61,8%, também voltou um pouco, mas aqui eu não fiz nenhum trade. Depois o mercado mostrou nitidamente essa força compradora. A gente só pensa em vender ou em comprar nas extremidades e nas regiões de Fibonacci. Aqui era uma extremidade que fez uma falha de estrutura. Então temos uma compra aqui. Na FIBO ele até retraiu, andou alguns pontos aqui, ou você teria saído com um gain pequeno ou teria saído no 0 a 0. Outro ponto para a gente observar, caso a gente quisesse vender, era na extremidade desse topo, onde tinha muita liquidez. O mercado chega aqui nessa região, não chegou de uma forma tão esticada muito boa para a gente poder vender, mas aqui ele deixou um pivô de baixo e foi até a retração Fibonacci de 50% dessa movimentação de alta. E aqui a gente tinha também uma região aqui muito boa de liquidez, dois topos, quando rompidos vira uma zona de troca de polaridade, região de liquidez, aqui ele até deixou um pivô de alta e foi novamente até a FIBO de 61,8% aqui, depois uma falha de estrutura, pegou a liquidez do fundo e por aí vai. O mercado vai contando a sua história e a gente vai lendo. Claro que a gente não vai entrar em tudo, mas o importante é saber onde são os melhores pontos para a gente comprar ou vender, e eu especificamente uso Fibonacci para saber quais são esses pontos. Agora, indo para o mercado americano, vamos observar aqui as movimentações de Nasdaq. Se eu colocar aqui a ferramenta de replay no TradingView, no mesmo dia eu consigo já fazer um replay aqui com vocês. Então, eu seleciono a data de hoje, aqui é exatamente meia-noite. Eu vou entrar aqui no Discord dos meus alunos. 8h28 eu mandei esse estudo, seria desse topo até esse fundo. Aqui seria então a região compradora. Como ele rompeu esse topo, a gente apenas renova, porque você não pode marcar a FIBO de um topo que foi rompido. E depois o mercado tocou aqui o 61,8% com essa região de liquidez. Aqui nós entramos no pivô de alta, exatamente aqui, e procuramos sair no alvo mínimo, que é o 61,8% dessa queda. Aqui não foi um grande risco-retorno, mas já foi um começo para o dia de hoje. Depois o mercado volta e às 10h46, no gráfico de 1 hora, eu tinha mandado esse estudo aqui. Você pode conferir, ó, o mesmo fundo e o mesmo topo. E depois o mercado caiu nesse 61,8%. Aqui ele pega a liquidez desse fundo anterior e também
desse fundo, pivô de alta que o mercado acabou de fazer, entrada aqui, stop na mínima, e agora nós temos o alvo mínimo, que seria essa Fibo aqui, ó, entre 50 e 61. Então, do topo ao fundo, ele pode retrair até os 50 ao 61. A partir do momento que o preço toca aqui, pega essa liquidez, nós já podemos proteger a nossa operação no 0 a 0, que se o mercado tirar a gente daqui, possivelmente ele vai reverter. Se não tirar, você tem uma grande chance aí do mercado continuar essa tendência de alta. O que a gente faz aqui depois que ele passa da retração Fibonacci? Marca o próximo ponto de liquidez nesse topo. Temos também, eu vou marcar os principais pontos de liquidez. Temos aqui nesse topo, nesse outro topo aqui e nesse outro aqui. E também tem aqui esses fundos. Então essas são as linhas de preço que o mercado tende a segurar. Vamos ver como o mercado lida em cada uma delas. Aqui ele pega a liquidez do topo. A gente consegue ver que tem uma ótima força compradora, não demonstrando reversão. Com isso, um pullback aqui nesse ponto pode ser uma retomada de alta. Ó, ele pegou a liquidez do fundo. Com certeza muitos traders entrariam aqui, porque aqui você tem um ombro, uma cabeça e um ombro para uma reversão. E com isso, com os traders vendendo aqui, onde surge liquidez, lá no topo. Só que aqui o mercado já demonstrou essa força compradora. Vamos ver o que o mercado faz. Estopa todo mundo que vendeu, dá essa continuidade na alta. Aqui também ele pega a liquidez dessa troca de polaridade, recua, os traders voltam a comprar mais caro. Agora ele está pegando a liquidez aqui desse topo, recua mais uma vez. Aqui provavelmente é uma FIBO, né, ó, quase no 50%, dois topos, mais região de liquidez para eles, mais um pivô de alta. E nisso, caso você já estivesse posicionado, o seu stop ele vai subindo fundo a fundo. Se você for posicionar o seu stop fundo a fundo, você no mínimo do mínimo, sairia aqui. Agora, se você deixa o seu gain atrás da liquidez, no caso aqui tinha liquidez, você deixou um pouco atrás, você ainda estaria posicionado. Aqui ele rompe topo, volta, deixa um fundo. Seu stop fica aqui abaixo. Depois ele deixa mais um fundo, stop abaixo. Rompe topo, seu stop está aqui ainda, aí ele deixa mais um fundo, seu stop sobe, rompeu o topo, e aí você vai gerenciando o seu trade, sempre deixando atrás da liquidez para você não ser liquidado. E o mercado continuou ainda, que ele deixou um fundo, stop aqui em cima, mais um fundo, deixamos o stop aqui e por enquanto o mercado está lateralizado. Até então, ele não rompeu nenhum fundo além desse aqui, então se você não estopou aqui, você poderia ir carregando fundo a fundo para ter um excelente risco-retorno. Então é assim que eu carrego os meus trades, lembrando que tudo começou em uma retração Fibonacci de 61,8%, com a liquidez desse fundo anterior e com os estudos enviados no grupo dos meus alunos. Agora, se você está pensando em carregar para tempos gráficos maiores, aqui nós temos a liquidez desse topo e também temos a liquidez desse fundo e desse topo mais acima. Esses pontos de liquidez, inclusive, podem gerar pontos de reversão do mercado. Esses pontos que o mercado trava, como por exemplo aqui, também são pontos de parada do preço, então é bom a gente ficar atento neles também. Agora, se você quer esses estudos de forma vitalícia, assim como os meus alunos têm aqui, basta acessar o primeiro link aqui abaixo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. É isso então, valeu e até mais.